Olá, queridos irmãos e irmãs, os filhos de Deus, santos, justos e nascidos de novo. Zé Galvão, servo do Senhor Jesus, The New Life Mission, Brasil. Grande e afetuoso abraço para todos vocês. Queridos, eu venho mais uma vez, me dirijo a cada um de nós, porque me incluo aqui também. Sempre que nós falamos de Deus, quando nós falamos a outras pessoas, também falamos a nós mesmos. Amados, eu dou um título hoje a esta nossa conversa, lembrando que eu estou gravando de casa, um vídeo sem edição, eu não estou em estúdio, portanto pode acontecer alguns ruídos, faz parte, eu não tenho como evitar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês e dou como título essa nossa conversa hoje, o seguinte título: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa preocupação que tenho também foi a mesma que nós vamos encontrar na palavra de Deus, para que os cristãos da igreja primitiva conservassem o que eles tinham, portanto a coroa. E se não houvesse o risco de tomarem a nossa coroa, de roubarem a nossa coroa, não haveria tal advertência na palavra de Deus. Então, pensa aí. Será que há algum ladrão querendo roubar a sua coroa? Será que há o risco de um ladrão roubar a sua coroa? Se tal risco não existe, haveria algum tipo de advertência na palavra de Deus quanto a isso? Quero lhes convidar à leitura na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, que diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Aqui vemos uma advertência para você, para mim também, não deixarmos que tomem as nossas coroas. Isto significa que existe um ladrão interessado em tomar, em roubar as nossas coroas. Portanto, todo cuidado é e será pouco. É verdade, todo cuidado é pouco. Nós vamos encontrar, se antes encontramos o apóstolo João advertindo para que conservássemos as nossas coroas, nós vamos encontrar agora o apóstolo Paulo em 2 Timóteo identificando a sua coroa e dizendo da confiança, da maravilhosa confiança que a convicção de fé plena e salvação lhe dava. 2 Timóteo no capítulo 4 e versículo 8, encontramos Paulo escrevendo assim, claro que inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E Paulo diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, amados? Paulo diz que há uma coroa de justiça que estava guardada e que ele a receberia das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo quando ele voltasse. Falar em volta de Jesus é breve, irmãos, vamos estar cuidando da nossa fé, da nossa coroa, porque o inimigo a quer roubar
a todo custo. O inimigo quer tomar a sua salvação, mas para isso ele precisa roubar antes a tua fé, que te mantém no caminho da salvação, pelo evangelho da água e do Espírito. Amados, no evangelho de Mateus, no capítulo 13, compreendido entre os versículos 44 e 46, nós vamos encontrar um texto semelhante que vai nos mensurar o valor, a preciosidade dessa coroa, dessa joia preciosa, o quanto que é isto importante para a nossa fé e salvação. Em Mateus, no capítulo 13, compreendido entre os versículos 44 e 46, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Nós lemos antes sobre a importância da preciosidade da coroa que receberemos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e a advertência para que não deixássemos ser roubada de nós, tomada de nós. E agora nós encontramos um valor de um tesouro oculto no campo, de uma pérola de grande valor. Vamos identificar tudo que falamos até agora. O que é esta coroa? A coroa da justiça, é a salvação. E o que é um tesouro oculto no campo? É a fé do evangelho da água e do Espírito e do novo nascimento. E o que é uma pérola de grande valor? A fé do evangelho da água e do Espírito e do novo nascimento. Amados, o que é a fé do evangelho da água e do Espírito e do novo nascimento? Vamos responder isso? Como eu e você respondemos isso? Nós diríamos que a fé do evangelho da água e do Espírito e do novo nascimento é a genuína e verdadeira fé de salvação que crê no cumprimento de toda a justiça de Deus por Jesus Cristo em seu batismo recebido de João Batista. É a fé que crê que o Senhor Jesus recebeu pela imposição de mãos de João todos os pecados do mundo e que após isso caminhou por 3 anos até morrer sangrando na cruz para ressuscitar ao 3º dia após sua morte. Também poderíamos responder que é um novo nascimento ensinado por Jesus a Nicodemos, aos seus apóstolos e discípulos, é ser lavado e limpo dos pecados com a fé no batismo de Jesus por João e purificado com o sangue de Jesus vertido na cruz. Outra resposta é crer que o Senhor Jesus veio por água, por sangue e pelo Espírito, tão qual registrado em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 6. Lembrando aos amados irmãos que eu leio a minha Bíblia na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Queridos, prosseguindo a nossa leitura, para nós entendermos como é que recebemos essa coroa, a importância dessa pérola, a importância, o valor desse tesouro precioso que esteve oculto, mas que o Espírito de Deus proveu que a nós, nascidos de novo, fosse revelado, e agora para você também. Aliás, bem pode ser que alguns de vocês tenham chegado de paraquedas nesse vídeo, e nós, os nascidos de novo,
temos muito para falar com você sobre o Evangelho da Água e do Espírito, que foi ensinado por Jesus. Portanto, inquestionável. Amém, amados? Queridos, quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 e 17, nós vamos ler, nós podemos ler a respeito de quando Jesus sai da Galiléia para ir ter com João no Rio Jordão, porque Jesus foi a fim de que João o batizasse. E a palavra nos diz também que João resistia. João dizia para Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas algo muito enfático, uma resposta de Jesus no versículo 15 de Mateus 3, que diz assim: mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quando Jesus explica para João que estariam cumprindo toda a justiça, João começa a entender. E ele então sabe que Jesus se refere à justiça de Deus para a remissão dos pecados, que Jesus se referia à justiça de Deus porque os evangelhos e todos os demais livros do Novo Testamento não estavam escritos. Então Jesus se referia à justiça de Deus revelada na Bíblia, para a expiação dos pecados. E diz a palavra que logo depois que Jesus foi batizado, que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e que uma voz do céu, o Pai, a primeira vez que o céu se abriu, diz que sobre Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? João, obviamente, não teve mais dúvidas. Jesus estava batizado, todos os pecados do mundo já haviam sido transferidos para Jesus, porque, sendo João Batista o representante da humanidade, o maior entre os nascidos de mulher, a voz do que clama no deserto, aquele que veio preparar o caminho para que Jesus anunciasse o Evangelho do Reino, nós vamos perceber a importância desse ato, porque foi, na verdade, um ato de justiça. Jesus fala sobre cumprir toda a justiça de Deus, e nós vamos encontrar lá depois, em Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 18, que por um ato de justiça a salvação veio para todos os homens. E que ato de justiça é esse? Em que Jesus, no ato de justiça, recebe, aceita os pecados de toda a humanidade, os meus pecados, os seus pecados, os pecados de ontem, de hoje, de amanhã, os pecados de Adão, até o último homem que vai nascer na face dessa terra, no último minuto da volta do Senhor Jesus, que é para breve. Maranata, breve Cristo vem. Amados, nesse ato de justiça, os meus pecados e os seus, da vida inteira e de todos os dias, foram transferidos para Jesus, que, em conformidade com a lei, os recebeu. E João faz isso com a imposição de mãos sobre a cabeça de Jesus, tal qual podemos ler lá em Levíticos, como era, capítulo 16, versículo 21, e Levítico também, no capítulo 1, no versículo 4. O sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça da oferta, transferia os pecados para essa oferta, e esta oferta que recebia os pecados haveria agora de pagar o preço. E da mesma forma que a oferta tinha a sua garganta cortada e o seu sangue vertia, o sacerdote com o dedo colocava o sangue dessa oferta nas quatro pontas do altar.
nosso Senhor Jesus Cristo, que foi batizado no Rio Jordão, sai do Rio Jordão e, conforme a lei, a oferta era levada para um homem apropriado para o deserto, nosso Senhor Jesus Cristo foi levado por ninguém menos que o Espírito Santo para o deserto. E depois do deserto, Jesus ainda caminha durante 3 anos até receber o julgamento e o juízo na cruz, onde sofreu uma morte terrível, dolorosa, morreu esmagado, carregando o peso da cruz, também dos nossos pecados, de todos os homens do mundo, de Adão ao último homem que vai nascer. Jesus levou todos os nossos pecados. E quando esses pecados passaram para ele, Jesus está agora vertendo também o seu sangue nas 4 pontas da cruz. Ele teve pregos nos pés, ele teve prego nas mãos, e ele teve a coroa de espinho. As 4 pontas da cruz receberam o sangue de Jesus, tão qual a lei exigia que a oferta sangrasse e o sacerdote colocasse o sangue dessa oferta nas 4 pontas do altar. Jesus cumpriu toda a lei para nos dar a salvação. Eu quero dar aqui para vocês o fundamento da nossa fé que nos permitirá receber esta coroa de justiça das mãos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero chamar a atenção para vocês em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 6, que diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Viu? Entendeu? Jesus veio nos salvar pela água do seu batismo. Jesus veio nos salvar também com o sangue derramado na cruz, e o Espírito é que dá testemunho. Amados, este é o fundamento da nossa fé: o batismo de Jesus, o seu sangue vertido na cruz e a sua ressurreição ao 3º dia. O Espírito ressuscitou o nosso Senhor. E nós que temos essa fé, que na semelhança de sua morte morremos, também na semelhança de sua ressurreição ressuscitaremos. Mas, como disse desde o início, como o texto nos chama a atenção, eu volto a fazer algumas perguntas. Antes, uma afirmação: o diabo quer roubar a tua fé, porque se ele roubar a tua fé, ele vai roubar conjuntamente a sua salvação, a sua coroa, a coroa de justiça. Por isso que há esta advertência em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome ou para que ninguém roube a tua coroa. Amém, amados? Se não houvesse o risco de roubarem a nossa coroa da justiça, ou seja, a nossa fé e a nossa salvação, haveria tal advertência na palavra de Deus? Não haveria, não é verdade, irmãos? Portanto, devemos ser vigilantes, devemos ser sóbrios, tal qual está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. A palavra também nos diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Roubar a tua fé, roubar a tua coroa, matar para que tu não sejas salvo e destruir tudo que o Senhor Jesus já pôs em seu coração para crer verdadeiramente pelo Evangelho da Água e do Espírito, ser justo, salvo e nascido de novo. Queridos, então vamos nos lembrar que
o diabo ruge como leão, querendo devorar aqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Portanto, como diz 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, irmãs, me incluo aqui também, cuidemos para que ninguém roube a nossa fé do Evangelho, da água e do Espírito. Vamos nos juntar à Igreja de Deus, permanecer em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, vamos orar, ler a Bíblia, vamos ler também os livros do reverendo Paul C. John, que são os livros que nos ensinaram a compreender a mensagem de salvação, a mensagem do justo, salvo, nascido de novo, a mensagem daqueles que têm, pelo ato de justiça de Jesus, que compreende seu batismo, sua morte na cruz, sua ressurreição ao terceiro dia, aqueles que têm fundamentado a fé e por esta fé receberão a coroa de justiça, aqueles que não têm mais problemas com o pecado, embora haveremos de errar, embora haveremos de pecar até o último dia de nossas vidas. Todavia, não nos serão imputados, porque o preço já foi pago por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dívida foi quitada. Quando na cruz Jesus diz, está consumado, ele disse mais ou menos assim, Pai, quitei a dívida, consumado, em teletestai, do grego quitado, quitei a dívida, e conforme lá em Colossenses, ele levou cravado na cruz todo o escrito de dívida que havia contra nós. E quando é que esse escrito de dívida foi transferido para Jesus? No batismo de João, quando João transfere todo o escrito de dívida dos nossos pecados com as mãos sobre a cabeça de Jesus. E ele vai na cruz, paga o preço, paga o salário do pecado em nosso lugar, quitou a dívida e disse, Pai, está consumado, Pai, está quitado. Ele quitou toda a dívida, amém, amados? Mas vamos cuidar para que ninguém roube a nossa fé, vamos estar em comunhão, vamos permanecer em comunhão uns com os outros e ler os livros do reverendo Paul C. John, que eu vou mostrar aqui no finalzinho do vídeo. Eu tenho alguns livros aqui recentes, já lidos, eu li toda a obra e está chegando agora em língua portuguesa o livro de número 69, tá, amados? Vamos baixar os livros, os e-books, vamos baixar os audiobooks e vamos ler, é muito importante, pois os livros do reverendo Paul C. John nos ensinaram, realmente nos ensinaram. Eu digo para vocês que aos 26 anos de idade, eu já havia cursado seminário, já estava ordenado ao ministério, e desde os 26 anos de idade até 47 anos de idade, eu pregava somente a metade do evangelho, o fim da ponte, mas eu não conhecia até 40, eu criei em Jesus com 19, aos 26 já tinha saído do seminário, ordenado ao ministério, só com 47 anos de idade, quando me deram um livro desses aqui que eu vou mostrar para vocês, a Bíblia se abriu para mim e mostrou a justiça de Deus para a remissão de todos os meus pecados. Antes eu pensava que era salvo, mas eu vou dizer para você, só dos 47 anos para cá, hoje com 63, é que eu posso dizer convictamente, com alegria, que sou realmente salvo, lavado dos pecados, que não tenho mais problemas com pecados. Por minha conta, não, eu não tenho justiça alguma. Mas não porque sou perfeito, mas porque aquele que me salvou, Jesus Cristo Senhor, o Salvador, o nosso Deus, o nosso Redentor, sim, Ele é perfeito e nos salvou perfeitamente com a fé do Evangelho da água e do Espírito, da água, do sangue e do Espírito, a fé que o diabo quer roubar, quer destruir. Amém? Queridos, vamos ler os livros do reverendo, sim. E as nossas Bíblias, é claro. E há momentos que nós nos sentimos enfraquecidos, não é verdade?
que eu tenho a dizer para você? Amado, amada, irmãos, irmãs, quando nós nos sentirmos fracos, vamos procurar pelos líderes mais antigos que nos precederam. Vamos falar com eles, vamos pedir conselhos. Eles são capacitados a orientar, orar e ajudar, mas nunca podemos nos afastar da igreja de Deus, a igreja dos justos e nascidos de novo com a fé em Jesus Cristo pelo Evangelho da Água e do Espírito. Leve sempre em consideração que se estivermos fora da igreja de Deus, estaremos fora do reino de Deus, portanto, sem ouvir a mensagem verdadeira da salvação e vida eterna. Eu desejo que todos vocês sejam abençoados. Agora, olha, vamos falar de livros, que maravilhosos. É claro que leiamos as nossas Bíblias e esses livros nos ajudam a entender. Eu tenho alguns aqui, que eu quero mostrar para vocês ainda nesses minutos finais do vídeo e recomendo a leitura. O Senhor que nos deu uma vida abençoada, Reverendo Paul C. John. Está aqui, este livro maravilhoso. Um outro livro, esse tremendo e maravilhoso livro, que é da série de crescimento espiritual, o Evangelho de Mateus, no 5º volume. Está aqui, Evangelho de Mateus, no 5º volume. Reverendo Paul C. John. Outro livro sensacional, Sermões para aqueles que são nossos parceiros. Também, 5º volume. Amém, amados? Reverendo Paul C. John. Outros livros sensacional. Você tem vivido como alvo do amor de Deus? Mais um. Você já teve um encontro com Jesus através do Evangelho da Água e do Espírito? Enquanto estou mostrando os livros, eu recomendo a quem ainda não os leu que vai lá no site, baixe os livros, leia, são importantes. Você sabe por que a Epístola aos Hebreus foi escrita? Olha, outro excelente livro. Queridos, seja uma testemunha do Evangelho para salvar o homem da destruição. Olha aí. Outro livro importantíssimo, Os Heréticos que Seguiram os Pecados de Jeroboão, volume 1. Também o 2. E a era do anticristo, martírio, arrebatamento e do reino milenar. Está chegando? Aqui é o 2, mas existe o volume 1 e 2. Eu recomendo esses livros e aí embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os nossos sites para todos os nossos irmãos poderem baixar livros, e-books e audiobooks, e também para você, como eu disse, que caiu de paraquedas. Não, nós não caímos, que chegou de paraquedas, que recebeu este vídeo e que poderá os solicitar e ler, poderá baixá-los e ler. Grande abraço deste humilde, simples servo de Deus, José Galvão. Antes pensava que era salvo. Hoje eu tenho plena convicção, porque não era. Antes eu cria somente na metade do Evangelho, o sangue de Jesus na cruz. Hoje eu creio nas águas do batismo de Jesus, em que João Batista transferiu todos os meus pecados e os seus para Jesus, e no sangue, onde Jesus, com o seu sangue, purifica definitivamente aqueles que ele já havia lavado no batismo. E no Espírito, porque nós ressuscitaremos com Cristo Jesus no último dia. Grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.